Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 18 da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos no videobook 18 da leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre. Oi Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e tem uma coisa para falar em relação a esses videobooks aí que eu comecei a fazer. Sabe que quando eu decidi que eu ia fazer vídeos para ajudar outros pais e outras mães a educarem os seus filhos, os meus filhos acharam muito legal e fizeram um videozinho de depoimento. Nesse videozinho, a Thaís, no vídeo da Thaís, no depoimento da Thaís, a minha filha mais velha, ela disse assim: a minha mãe me ensinou que a gente deve sempre melhorar a cada dia. E eu acho muito legal escutar o que eles falam, né? Como eles me veem. E ela disse assim: minha mãe me ensinou, eu aprendi com a minha mãe e ela é incansável em sempre melhorar a versão dela. E esse realmente é um motivo pelo qual eu tô fazendo essa leitura, esses videobooks desse livro Pai Rico, Pai Pobre. Porque eu não fiz isso com os meus filhos quando eles eram pequenos. E agora os meus filhos já são adultos e não moram mais comigo. Então eu penso assim, a educação que eu dei para os meus filhos foi maravilhosa. Eu tive sucesso nisso, eu falo isso sem falsa modéstia, porque eles são pessoas especiais, eles são adultos especiais, eles estão prontos para uma vida lá fora, eles estão prontos para enfrentar os obstáculos que a vida vai oferecer para eles. A vida já está oferecendo obstáculos para eles. E em casa, desde que eles eram pequenininhos, eu consegui dar uma base para eles, uma base para que eles se tornassem pessoas especiais, se tornassem pessoas que dessem valor a uma pessoa de caráter, a integridade, a honestidade, a ter empatia com os outros. Todos esses princípios e valores eu ensinei ao longo de 24 anos, que a Thaís, a minha filha mais velha, tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura tem 19 anos. Então, ao longo desses 24 anos, eu ensinei eles coisas básicas, como ser gentil com os outros, ser gentil comigo. Eu era gentil com eles, eu ainda sou. Empatia, pensar sempre no que o outro está vivendo, no que o outro está passando, né? Antes de julgar. E nós 4 não somos, nem fomos, nem seremos pessoas perfeitas. Não, longe disso. A gente se irritava, a gente xingava, a gente fazia tudo o que pessoas normais fazem dentro de casa. Mas talvez uma grande diferença que nós tivemos, que muitos pais, muitas mães, muitos filhos não têm dentro de casa, é o diálogo, é a conversa, é o bate-papo, é a paciência. Nós pais e mães precisamos ter muita paciência com os filhos. Não é fácil ter paciência com os filhos. Por quê? Porque a gente tem os nossos conflitos internos, a gente tem os nossos monstros que a gente precisa atacar e matar todos os dias para sobreviver, para viver. E ainda assim a gente precisa ter paciência com os filhos, né? E repetir 1000 vezes com muita gentileza. Então tudo isso não é fácil. Então eu não fui essa pessoa serena e fada madrinha, boadrasta, coisa assim, sei lá, sabe? Eu não fui essa pessoa a vida inteira, sabe? O tempo inteiro, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Mas eu me lembro de quando eu me irritava com eles, quando eu não era gentil, eu pedia desculpas, eu me explicava, eu queria voltar atrás. Então tem um monte de coisas assim que passaram, né, ao longo desses 24 anos que eu decidi passar para vocês, repassar para vocês. Mas
aprimorar isso que eu vivi com os meus filhos. Então agora eu tô aprimorando, eu tô estudando coisas que eu fazia intuitivamente. Agora eu estudando, eu identifico que eu usava. Oi, Gabriel. Eu identifico que eu usava gatilhos mentais. Eu fazia intuitivamente e agora estudando eu vejo que eu usava gatilhos mentais. Eu vejo que, por exemplo, quando eu usava muito de abraçar eles, de beijar, de ter afeto, de ter contato, agora eu estudando, eu percebi, identifiquei que abraçar produz hormônios do bem-estar, serotonina, ocitocina, endorfina, enfim, eu não sabia disso. Eu abraçava demais meus filhos, eu beijava demais por instinto. E agora, eu fazendo essa leitura do videobook, até vou colar aqui o título da live de hoje, que é o episódio 18 da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Então, esse é o título da live. E por que eu tô falando tudo isso no início? A minha filha, quando ela fez o depoimento, né, dizendo de como ela vê a educação que eu dei para eles e tal, a minha filha mais velha, a Thaís, ela disse, eu aprendi com a minha mãe a melhorar cada dia melhorar um pouquinho. E ela disse assim, a minha mãe ela é incansável em melhorar a versão dela, a nova versão dela, a última versão. E eu não li com os meus filhos esse livro. Eu não li junto com os meus filhos esse livro. Eu ensinei coisas para eles no sentido financeiro, assim, eu ensinei, filho, vocês têm noção de quanto é o salário mínimo? Vocês têm noção do estilo de vida que vocês querem levar? Vocês têm noção do esporte que vocês querem praticar, do hobby que vocês querem ter? Vocês têm noção a casa que vocês querem morar, quanto custa? Então, qual é a profissão que vocês vão desenvolver, que vocês vão se especializar, que vai dar essa renda para vocês, suficiente para vocês manterem o que vocês querem para a vida de vocês? Então, isso tudo eu ensinava para eles de uma maneira muito intuitiva. E eu ensinava, por exemplo, quando a gente saía de férias, o preço de um picolé, o preço de um almoço num restaurante, a diária de uma pousada. Eu ensinava quanto custava a conta da luz, da água. Quando eu fazia minha contabilidade mensal, eu chamava eles. Então, assim, essas coisas eu fazia intuitivamente. Porém, agora eu identifico que eu posso fazer coisas melhores ainda para vocês repassarem para os seus filhos. Então, o que seria melhor do que tudo isso? É desenvolver nos filhos e na gente também a inteligência financeira propriamente dita. É desenvolver nos filhos o interesse e a necessidade de conquistar a independência financeira e não ser dependente de um governo, de uma aposentadoria, de um empregador, né? De um emprego, de uma empresa, de uma profissão. Então, assim, a ideia da leitura desse livro é junto, né, com você pai, você mãe que está me assistindo, aprender, né, a arte da inteligência financeira, aprender a arte dessa ciência, que é adquirir a independência financeira através de hábitos. E recomendar você pai, você mãe, que faça a leitura desse tipo, que tenha leituras desse tipo com seu filho. É recomendar que você converse com seu filho sobre isso, sobre como lidar com dinheiro, como atrair dinheiro, como fazer dinheiro trabalhar para você enquanto você não está ali trabalhando. Então tudo isso tem muitas dicas práticas nesse livro, sabe? Então a minha dica aqui é
se você tem os filhos pequenos ou se você tem os filhos adultos, como eu tenho os meus, porque eu ainda tô incentivando a Laura, minha filha caçula, ela tá acompanhando os videobooks porque ela queria muito ler esse livro e não leu o pai dela. Todos os videobooks eu falo a mesma coisa, mas é que eu sempre penso que alguém novo pode estar olhando esse vídeo ou no YouTube ou aqui no Instagram, né? Porque depois eu salvo esses vídeos e coloco numa playlist no meu canal do YouTube. Então tem desde o vídeo 1, desde o início do livro, tem a gravação lá desses vídeos. Se você tá me vendo aqui agora, pode ir no meu canal do YouTube ou descer aqui no feed do Instagram e vai encontrar o videobook 01 do Pai Rico, Pai Pobre. E então, assim, eu também, mesmo você tendo os filhos adultos já, nunca é tarde para conversar com eles sobre inteligência financeira e aprender junto. Se você ainda não tem a sua independência financeira, que nem eu ainda não tenho e eu quero conquistar, eu estou estudando para conquistar, por que não estudar junto com os filhos? Por que não estudar e desenvolver uma nova habilidade com os filhos, mesmo eles sendo adultos? E se eles são pequenininhos ainda, nossa, tem aí uma grande oportunidade para ensinar os filhos, né? Desde que eles são pequenininhos, uma maneira de pensar, que nem ele fala aqui, o Robert Kiyosaki, ele fala nesse livro que ele ensina as pessoas a pensarem como ricos. Ele fala que o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. É isso que diz aqui no livro, ó. E o Robert Kiyosaki, ele fez esse livro, ele lançou esse livro no ano de 2000 e ele lançou esse livro como o primeiro livro da obra dele. E depois essa obra resultou em mais 18 outros livros com o mesmo tema, né, que já venderam mais de 26 milhões de cópias. Então é muito livro, né, gente? É muito livro. E esse livro, assim, tem muitos ensinamentos. A gente está no capítulo 6, nós estamos no capítulo 6, e eu vou pedir licença para vocês para voltar algumas páginas que ontem eu li até a página 184 aqui desse livro. Essa é uma nova edição, né? Então, talvez essa edição ela tenha mais páginas que os outros mais antigos, porque essa edição ela tem resumo de cada capítulo. Eu tô lendo também os resumos e tô colocando no meu canal do YouTube também um resumo, porque nesse videobook eu converso, eu dou uma parada quando eu leio alguma coisa que eu identifico assim que é legal comentar, que eu tenho alguma experiência, alguém que tá aqui junto na live comenta, né? A gente debate, a gente troca experiências. Então esse videobook ele é mais longo e os resumos são mais curtos. Então quem tá com uma certa pressa de ler o livro, eu recomendo que acompanhe os resumos desses videobooks que eu tô colocando no meu canal do YouTube, né? Então, Antunes, seja bem-vindo. Fabiana? Antunes de Lima Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda. Então, essa leitura de hoje, que é no capítulo 6, o capítulo 6 tem o título assim, ó, gente. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Então ontem eu concluí numa parte da leitura e eu vou pedir licença para voltar algumas linhas que eu achei muito interessante nessa parte aqui, que eu fiquei pensando essa noite. Olha só, o Robert Kiyosaki diz assim: existe um trocadilho que define bem: ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que a inteligência financeira é inteligência, a maioria dos trabalhadores vive dentro de suas posses.
trabalham e pagam as contas. Há outra terrível teoria da administração que diz: os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. Se você observar a escala salarial da maioria das empresas, dirá que há uma certa verdade nessa afirmação. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer: conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos a longo prazo. Eu já recomendo aos jovens que procurem um emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. É preciso ver que habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. O que ele chama, até vou grifar aqui, o que ele chama de corrida dos ratos é a situação de ter um emprego e trabalhar durante o mês, os 30 dias, no fim do mês ganha o salário, gasta todo o salário e aí no início do outro mês trabalha para conseguir o salário, no fim do outro mês gasta todo o salário. Isso ele chama de corrida dos ratos. E o que o Robert Kiyosaki ensina a gente nesse livro é se a gente tem um emprego fixo, se a gente tem um salário, que essa renda seja um salário, ele recomenda que a gente consiga viver num padrão abaixo que essa renda proporciona pra gente. Por exemplo, se eu ganho, vamos supor, 10 mil reais por mês, e essa renda caberia para mim, que eu vivesse num tipo de casa, tendo um tipo de carro, frequentando restaurantes, tirando férias, enfim, tudo que a renda suporta, certo? Eu identifico isso, então eu preciso ter inteligência financeira de viver abaixo desse padrão. Então, assim, se eu vivo abaixo do padrão que a minha renda me proporcionaria viver, eu vivo abaixo do padrão, então o que sobra eu consigo investir em coisas daí que ele indica aqui, ele dá muitas dicas nesse livro, mas juntar, digamos assim, não colocar na poupança, que não é um bom negócio colocar dinheiro na poupança, mas se você é uma pessoa que não junta nada nunca, é melhor que nada, né? Juntar um pouquinho. Então, assim, o que ele diz? Que a gente, guardando um valor todo mês, a gente consegue investir esse valor. E esse valor consegue trabalhar para nós, né? Tendo uma renda. E aí ele chama isso de ativos. Então, são os ativos que a gente vai adquirindo. Ações de empresas, enfim, tem várias dicas aqui. Isso é que ele chama de corrida dos ratos. Então ele diz aqui, eu vou ler de novo a frase: é preciso ver que habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. Então ele diz assim, que a escola, a faculdade, tem um objetivo, e é muito importante, de ensinar pra gente uma profissão, né? A escola, a faculdade tem esse objetivo, que é muito importante, que a gente se especialize numa profissão, ok? Porém, o que ele recomenda é que a gente use essa profissão, essa habilidade que foi desenvolvida, para a gente fazer dinheiro. E não para a gente somente ser empregado de alguém em alguma empresa e trabalhar para construir o sonho daquela pessoa, do dono daquela empresa. Ele defende a tese que a gente deve trabalhar para construir os nossos sonhos, né? Então, a gente ter o nosso negócio e fazer com que essa habilidade dessa profissão que a gente estudou, se especializou, fez, quem sabe, especialização, mestrado, doutorado, quem sabe, mas que não pare por aí, que isso não seja o fim, que isso seja o início. Então, isso é a moral desse livro.
E aí ele fala, uma vez aprisionadas em um processo permanente de pagamento de contas, as pessoas se tornam os pequenos hamsters, correndo em suas gaiolas. Suas pequenas pernas peludas correm agitadas, a roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem, ainda estão na mesma gaiola. Ótimo emprego. Isso é que ele fala de Corrida dos Ratos. No filme Jerry Maguire, A Grande Virada com Tom Cruise, há grandes bordões. Talvez o mais memorável seja: me mostre o dinheiro. Mas há outra frase em que me parece mais verdadeira. Aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta, e pergunta para toda a empresa: quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos, petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz: eu gostaria, mas daqui a 3 meses serei promovida. A afirmação é provavelmente a mais verdadeira de todo o filme. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Então, o pai instruído que o Robert Kiyosaki fala nesse livro é o pai pobre, é o pai biológico dele. E o pai rico é o pai do Mike, o pai do melhor amigo dele, que ensinou toda essa maneira de pensar, né? Então ele disse: eu sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Então ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado na esperança de ganhar outro aumento, mas novamente sofria uma decepção. Frequentemente pergunto às pessoas: para onde essa atividade diária está levando você? Como pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde o seu trabalho árduo a está levando. O que o futuro lhe reserva? Em um livro de Retirement Myth, o mito da aposentadoria, acho que assim se pronuncia, o mito da aposentadoria, em tradução livre, Craig S. Carpel escreve: visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planeja exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse com um sorriso confiante: a bala de prata. E ele perguntou, o autor do livro, né? E ele perguntou: o que é a bala de prata? Ela deu de ombros e falou: se os baby boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. Baby boomers, aqui, sabe quando o livro tem um númerozinho e aí embaixo tem uma explicação do que significa, né? Então, baby boomers significa: depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa, especialmente a Grã-Bretanha e a França, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália tiveram um aumento de natalidade repentino, que ficou conhecido como baby boom. Daí, pessoas nascidas nesses países entre 1946 e 1964 serem chamadas de baby boomers. Então, a gerente, como é que é? A gerente... Visitei a sede de uma grande empresa de consultoria especializada em aposentadorias e falei com a diretora. Então, a diretora administrativa disse: se os baby boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. E aqui, ó, ele fala na parte do livro, de vez em quando tem alguns dizeres, né? Antes de ir para outra página, eu vou ler esse. Há 20 anos atrás, vale repetir, o principal medo dos norte-americanos ao envelhecer é viver mais do que o seu dinheiro. Muitos planos de aposentadoria mudaram para um plano de benefício definido versus um de contribuição definida, com um limite máximo para o montante total, alterando as regras de planejamento da aposentadoria
e as dos programas assistenciais. Então, os planos de previdência, né? Eu vou até anotar aqui. Os benefícios, né? Os planos de aposentadoria tinham alguns probleminhas como esse. Então, essa diretora administrativa dessa empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias falou que a bala de prata era se os baby boomers descobrem que não tem dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. Karpel, que é o autor do livro O Mito da Aposentadoria, Karpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios definidos e os novos, de contribuições programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só a aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas e casas de repousos para idosos, o quadro se torna aterrador. Então, muitos hospitais em países em que a medicina é socializada já enfrentam dilemas dramáticos como quem permanecerá vivo e quem vai morrer? Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade dos pacientes. Os cuidados médicos são destinados ao paciente mais jovem. O paciente mais velho fica para o fim da fila. Assim como os ricos podem se permitir uma educação, eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com pouca fortuna morrem. Então eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque? Sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante? Quando falo, eu vou ler de novo essa frase, tá, gente? Então eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque, sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante? Quando falo com adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem em longo prazo. Em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego, em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes, aqui eu vou ler de novo, antes de passar para outra página, eu vou ler essa partezinha aqui. Os custos médicos sobem. Isso 20 anos atrás, tá? As pessoas estão vivendo mais tempo e os cuidados de saúde ficam cada vez mais caros. Os fabricantes de medicamentos cobram mais e as companhias de seguro pagam menos. Quase todos sentem o aperto no orçamento. Embora as especificidades e estatísticas variem, a maioria das pesquisas aponta que as falências nos Estados Unidos resultam de custos médicos descontrolados. Viu só? Embora as especificidades estatísticas variem, a maioria das despesas aponta que as falências nos Estados Unidos resultam de custos médicos descontrolados. Já pensou? Que loucura isso? Custos médicos descontrolados. Impressionante, né, gente? Até grifei. Então aqui, continuando, né, a leitura diz assim: em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida. O medo, né? Olha aqui, vou grifar também. Ajuda as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição. Então, o medo do fracasso e da rejeição são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida.
O medo do fracasso e da rejeição é o medo de ser julgado, né? Então, isso trava, né, gente? E realmente é uma coisa muito forte mesmo, que a maioria das pessoas tem, o medo do julgamento. A instrução vale mais do que o dinheiro em longo prazo. Quando eu ofereço essa sugestão, ouço muitas vezes: ah, isso é muito trabalhoso, ou só quero fazer o que me interessa. Quanto à primeira resposta, retruco: então o senhor prefere passar a vida entregando 50% do que ganha ao governo? Quanto à segunda observação, eu digo: eu não tenho interesse em ir à academia de musculação, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, há verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Isso eu até tinha lido ontem, mas eu até pedi licença para ler de novo, voltar algumas linhas, porque aquela parte da aposentadoria me marcou muito, assim, achei aquilo muito forte. Eu fiquei pensando de noite e por isso que eu resolvi ler de novo, né? Então, aqui, infelizmente, a verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho, a menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. E sempre tem aquela verdade que a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Sabe aquela pessoa que é viciada, a pessoa que é drogada? Se a pessoa não quer ser ajudada, se a pessoa não admite que precisa de ajuda naquele determinado ponto, não adianta a gente querer ajudar, uma outra pessoa querer ajudar, porque aquela pessoa ela não está pronta para ser ajudada. Aquela pessoa ela não quer ser ajudada, na verdade. Então não adianta. É por isso que ele fala aqui: infelizmente, a verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho, a menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Mas, para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço essa palavra de incentivo: viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, fica fácil. Em muitas ocasiões, ficava aborrecido de ter que ir para a academia, mas chegando lá, em movimento, era ótimo. Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido a ir. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em sua área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Isso aqui eu vou grifar também. Assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Viu só? É uma dica que ele dá, né? Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em sua área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Meu pai, instruído, depois de ter caído em desgraça junto ao governador, tornou-se presidente do Sindicato de Professores do Havaí. Ele dizia que esse era o trabalho mais pesado que já tivera na vida. Meu pai, rico, por outro lado, passou toda a sua vida fazendo o possível para que suas empresas não fossem sindicalizadas. Ele foi bem sucedido. Embora os sindicatos fizessem força, o pai rico sempre conseguiu combatê-los. Pessoalmente, não tomo partido porque posso ver a necessidade e os benefícios de ambas as situações. Se seguir os conselhos da escola, tornando-se altamente especializado, então procure a proteção do sindicato. Por exemplo, se eu estive prosseguindo na carreira de piloto comercial, teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato fosse forte. Por quê? Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Oi, Inês, tudo bem?
Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Inês, aqui ele está dizendo assim, ó, que o Robert Kiyosaki, né, seguindo os conselhos do pai rico, ele diz que é interessante a pessoa conhecer um pouquinho de cada coisa. Porém, quando uma pessoa decide se especializar em apenas uma habilidade, em apenas uma profissão, ele indica que essa pessoa assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada, porque os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Olha que interessante. Daí aqui ele diz, se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras áreas. Um piloto sênior com 100 mil horas de voo, ganhando 150 mil dólares ao ano, teria dificuldades em encontrar um emprego com igual remuneração como professor. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividade para outro. Os pilotos recebem salários altos por possuírem habilidades que não teriam valor, por exemplo, no sistema de ensino. Atualmente, o mesmo pode ser dito sobre os médicos. Com todas as mudanças ocorridas na medicina, os especialistas têm que se agrupar em organizações médicas como os planos de saúde. Sem dúvida, os professores precisam se sindicalizar. Atualmente, nos Estados Unidos, o Sindicato dos Professores é o maior e mais rico deles. A Associação Nacional de Educação tem uma força política tremenda. Os professores precisam da proteção do seu sindicato porque suas habilidades também têm valor escasso fora da área da educação. De modo que a regra prática é, se for altamente especializado, sindicalize-se. Se for altamente especializado, sindicalize-se. É a coisa inteligente a se fazer. Quando pergunto às minhas turmas, quais de vocês fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's? Quase todos levantam a mão. Então eu pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor que o do McDonald's, como é possível que o McDonald's ganhe mais dinheiro que vocês? A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre sistemas de negócios. Olha só, aí ele falou naquilo que a gente viu ontem, lembra, Inês? Que ele falou na arte de vender. Lembra daquela repórter que tinha um quadro numa revista muito famosa, não me lembro, que ela era sensacional, e ela tinha um sonho de ser autora de best-seller, e ele disse, por que não? Né? Escreva o artigo e venda, né? Faça um livro e venda. E ela se ofendeu, achando que ser vendedora era uma ofensa. E aqui ele falou, né? Ele perguntou na sala de aula quem se considera quem levanta a mão, quem faz um hambúrguer melhor que o do McDonald's, e vários alunos levantaram a mão. E ele perguntou, mas então por que o McDonald's ganha mais dinheiro que vocês? Aí ele disse, a resposta é óbvia, o McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre sistemas de negócios. Eu vou até grifar isso. Um amigo meu do Havaí é um grande artista, ganha bastante dinheiro. Um dia o advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixara 35 mil dólares. Isso foi o que sobrou. Deixa eu grifar aqui antes de virar a página. A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre sistema de negócios. Minha caneta tá ficando fraca aqui. Daí, antes de virar a página, eu vou ler essa partezinha aqui, ó. Ele diz, 20 anos atrás, sistemas igual TI.
No mundo de hoje, os sistemas são TI, a tecnologia da informação. Como você usa todos os recursos disponíveis, esse é outro motivo para escolher com sabedoria a sua equipe, seus conselheiros e professores. Atualmente, o presidente da Richard Dead é um gênio da TI e construiu uma equipe que usa a tecnologia para melhorar nossos sistemas, processos e comunicações, enquanto mantém um olho no futuro e nas novas ferramentas que nos serão oferecidas. Então, aqui ele está falando de sistema de TI, que é a tecnologia de informação. Vou grifar também. E aqui, que eu não virei a página antes, ele diz assim, ó. Um amigo meu, do Havaí, é um grande artista. Ganha bastante dinheiro. Um dia, o advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixara $35 mil. Isso foi o que sobrou dos seus bens depois que o advogado e o governo pegaram a sua parte. Imediatamente, ele viu uma oportunidade de aumentar seus negócios usando parte desse dinheiro em publicidade. 2 meses depois, o seu primeiro anúncio em cores de página inteira apareceu em uma revista cara voltada para os muito ricos. O anúncio rodou durante 3 meses. Ele não teve nenhum retorno e toda a sua herança foi embora. Agora, ele quer processar a revista por ter sido enganado. Esse é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócios. É verdade. Quando eu lhe perguntei o que tinha aprendido, sua resposta foi que publicitários são impostores. Então lhe perguntei se não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Sua resposta foi: não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. Viu que loucura? Assim, ele ficou na mão de pessoas que não sabiam vender, não sabiam fazer marketing, e ele também não quer aprender. Isso me leva a crer todo o conteúdo que a gente tem disponível para aprender sobre marketing digital, né? Para fazer a nossa voz chegar a um número maior de pessoas interessadas no nosso assunto, né? No que nós temos para dizer. Então, mais um tapa de luva aqui, ó. Eu vou grifar isso aqui também. O anúncio rodou durante 3 meses, ele não teve nenhum retorno da herança. A herança toda foi embora. Um anúncio caríssimo numa revista para os ricos. Agora ele quer processar a revista. Esse é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócio. Quando eu lhe perguntei o que tinha aprendido, sua resposta foi: publicitários são impostores. Então eu lhe perguntei se não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Eu vou grifar isso aqui também, ó, gente. Sua resposta foi não. Não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. Meu Deus do céu. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam. Não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades de fazer um hambúrguer melhor, em vez de pensar em como vender e entregá-lo. Talvez o McDonald's não faça o melhor hambúrguer, mas é o melhor na distribuição de um sanduíche mediano básico. Sabe que isso, ó, os risos são porque tudo se encaixa na mentalidade de pobreza e podemos pensar de forma rica. Com certeza, Inês. E sabe outra coisa que foi pra mim aqui, ó, uma grande virada de chave? Aquela teoria da frequência vem antes da excelência, né? Então, muitas vezes a gente fica travado, paralisado, porque não faz um trabalho tão bom, né? Por exemplo, não faço um vídeo tão bom, então não vou publicar hoje, não vou postar um vídeo hoje porque o meu vídeo não ficou muito bom. Mas a ideia por trás daquele vídeo, o que eu como mãe, Kátia Ebert, mãe de 3, quero passar uma mensagem para outros pais educarem seus filhos. E aí eu fico preocupada se o vídeo tá bem editado, se ele tá com legenda, se não tá com legenda. Quantas vezes eu deixei de publicar
né, coisas porque achava que não estava tão bom, querendo a excelência. Então, assim, isso isso é um grande erro, né? Um grande erro que trava a gente querer a excelência. Então aqui eu vou grifar de novo, ó. É o melhor na distribuição de um sanduíche mediano básico. O pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele acreditava que eu ganharia mais. Sim, e tem sempre alguém que precisa ouvir você. Sempre tem alguém que vai se beneficiar com a nossa experiência, né, Inês? Então, assim, isso é uma grande verdade. Se a gente for esperar ter o Instagram mais profissional, ter o canal do YouTube mais profissional para poder passar a nossa mensagem, a gente vai deixar de passar uma mensagem super legal, né? Deixar de ajudar os outros, deixar de tentar vender o nosso produto, né? Então, assim, o meu curso, as minhas mentorias, né? Agora eu tô me especializando em dar mentorias individualizadas, né? Atender cada pai, cada mãe com o seu problema individual, a questão específica que ele quer resolver com o filho. Então, assim, eu botei no Linktree do meu Instagram um link ali que diz contrate minha mentoria individual, uma coisa assim que eu botei, porque às vezes o pai e a mãe estão vendo os vídeos ali e tal, mas eles querem uma ajuda específica, sabe? Eu tô fazendo mentoria e é muito legal ver o resultado, assim, sabe? No outro dia, aquela mãe dizer: nossa, foi muito bom ter conversado contigo ontem, eu consegui ver isso de outra maneira. Nossa, é muito gratificante. Só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. Hoje eu tô falando mais do que o normal. Tá, então, o pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele acreditava que eu ganharia mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. O pai pobre, então, tomou posse da causa do Sindicato dos Professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais fica amarrado e dependente dessa especialização. O pai rico aconselhava Mike e a mim a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo, procuram jovens recém-formados nas faculdades e começam a preparar essas pessoas para exercerem um dia altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento, eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Isso é uma coisa muito interessante que as multinacionais fazem, de fazer tipo um circuito com os funcionários, os colaboradores, para eles vivenciarem os outros setores, porque uma empresa é como se fosse uma engrenagem, né? Então ela se encaixa e aí tem o setor de compra, tem o setor de venda, tem o setor do RH, tem o setor de atendimento ao consumidor, enfim, né? Uma empresa tem muitos setores. E aí quando as pessoas, quando os funcionários passam pelos outros setores, esses funcionários valorizam muito o que o colega de trabalho fazia ou faz e começa a ver com outros olhos, porque às vezes a gente está trabalhando no setor de uma empresa e não faz direito a nossa parte ou faz de uma maneira que dificulta a continuação daquele processo. E numa empresa tudo é processo, né? E eu pego isso e transcrevo para uma família, para filhos, pais, para uma casa que tem o dia a dia, que tem um processo. Numa casa tem um processo. Então, assim, um filho que poderia arrumar a sua própria cama, um filho que poderia arrumar o seu quarto, um filho que poderia e deveria ajudar a lavar a louça, porque ele faz parte daquele contexto, ele convive naquela casa, ele usufrui
os benefícios daquela casa, então ele é parte integrante daquele contexto. Ele é importante ele saber também como funciona cada outro setor. Por exemplo, ensinar um filho a limpar o banheiro, ensinar um filho a cozinhar, ensinar um filho a lavar roupa, isso é muito importante. É muito importante porque esse filho ele vai valorizar todos os processos que uma casa, que uma família tem, entende? Então isso vai deixar ele mais forte para o futuro, vai deixar ele com mais conhecimento de vida, com mais experiência de vida, e assim a mesma coisa numa empresa, né? Aqui ele falando, ó, esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento, eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Olha que legal! Os ricos frequentemente preparam seus filhos ou os filhos dos outros. Ao fazê-lo, os jovens adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre vários departamentos. É isso aí, viu que legal? A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje considera-se uma atitude inteligente, já que as pessoas pretendem ficar mudando de emprego em vez de buscar maior especialização. Por que não pensar em aprender mais do que em ganhar? Em curto prazo você pode ganhar menos, em longo prazo resultará em grandes dividendos. Então aqui, ó, eu vou grifar isso aqui também, ó. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento, eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. E aqui ele diz, em curto prazo você pode ganhar menos, em longo prazo resultará em grandes dividendos. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são o gerenciamento de fluxo de caixa, administração de sistemas e coordenação de pessoas. Isso aqui também, ó, é super importante. Vou grifar. Ó, as principais habilidades. Cadê? Aqui, ó. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são gerenciamento de fluxo de caixa, administração de sistemas e coordenação de pessoas. Isso até para uma casa, para uma família também é importante, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, mais 2 páginas a gente termina o capítulo 6. Mas a gente não vai conseguir terminar hoje, porque já faltam 7 minutos para o meio-dia. Eu acho que até a gente poderia parar aqui hoje, né? E continuar desse ponto amanhã, porque daí já pega uma linha de raciocínio fechada, né? Que eu acho legal quando a gente começa assim um vídeo de uma linha de raciocínio fechada, porque hoje eu voltei atrás, eu dei uma lida naquilo que o Robert falou sobre aposentadoria, planos de aposentadoria. Eu li, isso me marcou bastante, sabe? Aposentadoria, exatamente. E aí hoje, então, eu acho que a gente fica por aqui. Nossa, foi bem interessante, né? Inês, o que tu achou? E pessoal que tá aqui, né, assistindo, que passou por aqui, que assistiu, saiu, entrou, deem uma comentada no post, eu vou postar agora o post desse vídeo. E nossa, esse livro é sensacional. Hoje eu concluí o livro, ontem à noite eu concluí o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, que é também uma recomendação que eu faço para vocês, assim. A internet da Inês tá instável. Eu tô te vendo aqui bem, Inês, assim, né? De repente eu tô caindo pra ti, é isso? Tu tá oscilando?
Mas então, gente, ontem eu concluí o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, que é esse aqui, ó, vou pegar para mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui, ó. Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. E que livro sensacional. Fala a história dele, assim, a história de vida dele e tudo que ele passou, os pontos de inflexão que ele teve em cada momento de decisão difícil, cada momento, assim. Esse cara, eu recomendo, ele é um dos empreendedores de sucesso do Brasil, né, bilionário, e ele é tão generoso que ele não retém informação, ele tem como objetivo, como meta, ajudar os outros empreendedores. No entanto, ele tem um aplicativo que se chama Geração de Valor, que fornece conteúdo gratuito. No meu espaço está cheio de post-it com descobertas e frases para pensar. Isso é legal, né, Inês? Quando eu também tenho várias frases aqui, eu tenho um mural, só que eu não tô conseguindo virar. Eu não consigo virar aqui o meu... Eu ainda não aprendi a virar, deixa eu ver. Eu não aprendi a virar aqui a minha tela para mostrar para vocês o meu mural. Deixa eu ver se eu mostro ali, ó. Eu tenho um mural também cheio de frases. Pronto, mostrei. Eu me inspira bastante ficar vendo essas frases, assim, que eu acredito, né, que são importantes para mim. Então é isso. Muito obrigada pela participação. Deixa lá o comentário qual foi o insight desse vídeo, né? Qual foi a virada de chave dessa parte aí que a gente está quase terminando o capítulo 6. Depois vem os outros capítulos. Vamos dar uma espiada aqui, como é que a gente tá no ranking aqui, né, gente? Olha, então tem o capítulo 6, que é Trabalhe para aprender e não por dinheiro, que é esse aqui, ó. Trabalhe para aprender e não por dinheiro. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 7, que amanhã a gente já começa no 7. Então, supere os obstáculos. E capítulo 8, movimente-se. E o capítulo 9, ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Aí depois tem ideias finais. Depois tem bônus, sessão especial, independência financeira. E aí a gente termina. Olha, eu acho que na semana que vem a gente termina esse livro. Qual livro que vamos ler daí? Nossa senhora, que legal. O tempo voa, né? Parece que foi ontem que eu pensei assim, eu vou ler um livro ao vivo, e o pessoal dizia, não, tu vai perder muito tempo com isso. No fim, tá sendo ótimo, assim, muitas pessoas já foram impactadas. Principalmente a minha filha, a Laurinha Caçula, que tá acompanhando, né? Inês, obrigada. Obrigada pela participação, todo mundo aí. Um beijão, até amanhã, gente. Um beijão.